Fala galera, boa de treino, meu nome é Wesley Oliveira, você está no meu canal e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre tempo de intervalo entre séries. O que será que é melhor para você ganhar mais força e massa muscular? Você descansar 1 minuto ou 3 minutos ali entre uma série e outra no seu treino? Bom, o artigo que está aí na tela vai ser o que eu vou comentar para vocês hoje aqui no vídeo e vamos discutir justamente sobre esse assunto, mas antes de a gente se aprofundar no tema, é claro, já deixa o seu like aí no vídeo, comenta também qual que é o seu intervalo de descanso preferido, se é 1 minuto ou 3 minutos, bota aí nos comentários e também, é claro, se inscreve no canal para contribuir no nosso crescimento. Bom, então se a gente está falando de intervalo entre séries, de um descanso ali que você dá entre uma série e outra, é claro que é fundamental a gente falar o objetivo disso. Bom, se a gente pensar em uma série de musculação, numa série padrão, onde você busca ali fazer as repetições, 8, 10, 12 repetições, e chegar até a falha concêntrica, que é aquele momento que você tenta completar mais um movimento e não consegue, ou então muito próximo disso, é claro que você tem ali, né, um desgaste dos seus sistemas, né, energéticos para estar cumprindo todo esse papel aí de você contrair e relaxar as fibras musculares para estar conseguindo completar os movimentos, e também a ativação elétrica necessária, tanto em intensidade como em velocidade do impulso que chega ali nos músculos que você está treinando, para dar conta desse esforço que você está mobilizando. Uma vez que você tem uma fadiga desses sistemas, você precisa recuperar para estar continuando as próximas séries e manter uma boa intensidade do treino, conseguir mobilizar novamente aquela carga ali que você está fazendo no seu exercício. Daí que vem o intervalo entre séries. Então você recupera parcialmente esses sistemas energéticos e também a parte do impulso elétrico, daí você continua a próxima série, né? Então, isso nos faz lembrar também da gente de um outro princípio de treino, né? Esse princípio do treino da musculação, que se chama de interdependência entre volume e densidade. Então, o que ele quer dizer? Vamos pensar aqui no volume, que é a quantidade de esforço que você faz na série. Vamos simplificar isso falando apenas das repetições. E também vamos simplificar a intensidade nessa série como o peso que você levanta, né? Então, esse princípio diz pra gente que quanto mais carga você levanta em um determinado exercício, né, menos repetições, né, menos volume você é capaz de fazer. O contrário é verdadeiro também. Se você aumenta demais a quantidade de repetições, logo você vai ter que diminuir um pouco a carga, pensando naquelas séries que vão levar até a falha. Então, como no treino a gente tem que equilibrar uma boa carga com um bom volume, uma boa quantidade de repetições, né, de modo que a gente mobilize uma grande carga para gerar uma grande tensão mecânica, um estímulo ali de trabalho mecânico às nossas fibras musculares. Porém, se essa carga for alta demais, minha musculatura vai ficar pouco tempo exposta a esse estímulo, então eu preciso balancear isso para também conseguir fazer algumas repetições e deixar o músculo exposto a um tempo razoável a esse estímulo. É por isso que geralmente a gente usa ali 6 a 8, 10 a 12, né, repetições numa série normal. Daí que entra o descanso entre séries. Então, se eu descansar tempo demais, meu treino fica muito longo, eu perco um pouco também esse estresse, essa fadiga nos sistemas metabólicos, que é importante, né, para a parte do estímulo, para a hipertrofia, para o crescimento muscular, porque além dessa tensão mecânica na fibra, essa parte do estímulo metabólico, dessa fadiga, é importante, mas também, se eu descansar pouco tempo, eu não vou conseguir recuperar o suficiente para continuar trabalhando com aquela carga mais elevada, daí eu vou ter que ficar baixando constantemente o peso e isso pode prejudicar o estímulo, essa tensão mecânica que eu levo ali para as minhas fibras musculares. Bom, se a gente pensar mais no passado, era bem comum ali nas fichas de musculação ter intervalos de 40 segundos, de 1 minuto entre séries, para você fazer ali suas 10, 12 repetições máximas ou próximas dessa falha. E hoje em dia é bem comum já a gente ver as pessoas defendendo descansos maiores, de 2, 3
4 minutos entre séries. E qual que seria o objetivo disso? Se a gente pensar num descanso mais curto, quem gosta ou defende esse tipo de treino vai dizer o seguinte: descansa ali até 1 minuto entre séries mais ou menos. Assim você vai acumular bastante metabólitos, né, bastante ali sujeiras desse processo energético de contração muscular lá na tua fibra. Isso é um sinalizador de hipertrofia, vai ajudar seu músculo a aquecer, você vai sentir ele queimar mais e, de quebra, você vai gastar menos tempo no seu treino, ou então você vai conseguir fazer mais séries ou mais exercícios dentro do mesmo intervalo de tempo, pensando ali que a maioria das pessoas treinam em cerca de 1 hora. Então, esse é o argumento de quem defende, né, principalmente aí o treino com um intervalo mais curto. Intervalo longo, vamos pensar em 3 minutos, que é um intervalo bem considerável e que foi justamente a comparação feita nesse estudo aqui, né? Fizeram um grupo 1 minuto e um grupo 3 minutos. Bom, quem descansa 3 minutos vai falar o seguinte: ó, se eu faço um descanso mais longo, eu consigo dar uma melhor recuperação entre séries. Com o músculo mais recuperado, eu vou conseguir levantar mais carga para aquele mesmo intervalo de repetições. Levantando mais carga, eu vou gerar mais tensão mecânica para o músculo. Essa tensão mecânica vai ajudar ali na sinalização para a hipertrofia e para o crescimento muscular. E a tendência é que eu ganhe mais massa ao longo do tempo. Também vai ter aquele grupo que defende o seguinte: levantando mais peso, eu fico mais forte. Eu ficando mais forte, ao longo do tempo eu consigo aumentar mais ainda esse peso, que também vai gerar maior estímulo de tensão mecânica ao longo do tempo e logo também eu vou crescer mais do que se eu treinasse com intervalos mais curtos, né? Então, isso também, é claro, reflete num tempo maior de treino, pensando nas mesmas condições, se você for fazer a mesma quantidade de exercícios, séries e repetições. Aí, a gente tem que ver o seguinte: o que cai na sua rotina de tempo, o que cai na tua preferência pessoal de treino, e logo a gente tem que ver os resultados de estudos para ver se realmente um ou outro intervalo tem diferença, né? E se os dois funcionam, é claro, isso a gente sabe que funciona, mas se um deles mostra superioridade frente ao outro. Então, vamos dar uma olhadinha aí nos detalhes desse estudo e vamos entender como ele foi conduzido para chegar nesses resultados que a gente vai ver também a seguir. Bom, então como é que foi feito aqui esse estudo? Vamos pensar primeiro nos participantes. Quem foi que fez esses grupos de treino aí? A gente teve 21 homens saudáveis, né? Foram divididos aí em 2 grupos, né? Todos eram treinados, idade ali cerca de 18 a 35 anos, e não estavam usando nenhum recurso ergogênico, seja esteroide ou seja suplementação, não estavam usando nada disso. Era só ali o treino mesmo. É claro, esses recursos ergogênicos, suplementação, eles não estavam usando por fora, mas por questões ali de padronização, foram pedidos que eles mantivessem a mesma rotina alimentar, porque a gente sabe que a alimentação influencia, né, nos resultados, ganho de massa muscular e força, e para padronizar também, eles só podiam tomar a dose de whey que os próprios pesquisadores ofereciam aí no período pré-treino. Então, tomavam ali o whey antes do treino, padrão para todo mundo, mesmo whey, mesma dose, e aí faziam lá o treino. Como é que era esse treino? Tinham 2 grupos, então um grupo que fazia, né, desses 21, parte deles fizeram ali o treino com 1 minuto de descanso, a outra parte fizeram o treino para 3 minutos de descanso, né? Essa era a única diferença entre os protocolos, né? Porque no resto era tudo igual. Eles treinaram por 8 semanas, eram 3 treinos por semana, né, com intervalo de pelo menos 48 horas entre os treinos. Os treinos eram feitos ali os mesmos 7 exercícios, era o treino full body, que é aquele treino que você faz os principais grupos musculares no mesmo treino, né? Todos faziam 3 séries de 8 a 12 repetições máximas, né? Então, a cadência também era a mesma, 1 segundo na fase positiva, na concêntrica, né? E 2 segundos na excêntrica, na negativa. E se era tudo padronizado e mudava o intervalo, se a gente pensar que o intervalo de repetições é de 8 a 12, a gente vai logo imaginar que a galera que descansou mais
por consequência, conseguiu mobilizar mais carga ali ao longo das repetições, por todas aquelas questões que a gente já explicou ali no slide anterior. Então, quais foram os exercícios realizados? Lembrando que foi igual para os dois grupos, 1 minuto e 3 minutos de descanso. Fizeram nessa ordem aí, ó. Agachamento livre e leg press 45, então a parte de membro inferior, né, principalmente frente de coxa e glúteo. Tivemos também supino reto, principal exercício de peito, também trabalha ombro e tríceps. Desenvolvimento, principal exercício de ombro, também trabalha tríceps. Aí tivemos 2 exercícios aí para a parte de dorsal, né? Puxada aberta frontal e remada baixa. Então, um padrão de movimento na vertical, outro na horizontal. E aí, 2 exercícios que também têm o estímulo ali para a parte de trás do ombro, para a parte de bíceps, antebraço. Então, um treino que abrangeu aí os principais grupos musculares e, como eram homens treinados, é um treino que abrange os principais exercícios. Todo mundo que faz musculação aí há 1, 2, 3 anos está mais do que acostumado a executar esses exercícios, então não era nada de muito novo para essa galera aí. E aí foram feitos também alguns testes para comparar, né, esse pré e pós-treino, pré e pós 8 semanas, que dá mais ou menos ali 2 meses. Foram feitos testes de força, tanto no supino como no agachamento, exercícios que, como vocês estão vendo aí, foram realizados no treino. E também teve medição da espessura muscular justamente para saber se esses músculos cresceram aí como consequência desse treino, né? Então foram medidos ali os flexores do cotovelo, do jeito que foi medido ali via ultrassom, pegou tanto o bíceps braquial quanto o braquial, que é outro músculo que está ali e ajuda também nesse movimento de flexionar o cotovelo, mediu tríceps e também 2 pontos diferentes lá no quadríceps, na frente de coxa. Um mais no meio e outro mais ali pelo vasto lateral. Então, bora dar uma olhada aí o que aconteceu com os principais resultados. Então, tem uma tabelinha aqui que eu montei para vocês, e aí fica bem fácil de entender, ó. Na primeira coluna a gente tem as principais variáveis, né, que foram medidas aí, avaliadas, tanto essa parte de espessura para ver se o músculo cresceu ou não, né, como também a dos testes de força, né. Aí eu dividi aqui para vocês do grupo 3 minutos e do grupo 1 minuto. Então a gente tem esse símbolo da porcentagem. Foi o quanto aumentou, comparando o aumento pré-treino e pós-treino do mesmo grupo. E a parte ali que está a estatística é para ver se deu diferença na comparação entre pré e pós e entre os grupos. Então a gente sabe que a gente tem as diferenças numéricas, né? Quem acompanha o canal aqui já sabe disso, e se você está chegando agora, é importante a gente falar sobre isso para você entender também, que quando a gente tem esses estudos, além da gente ver, né, a diferença no número ali, no dado bruto, para ver se mudou ou não, e para fazer a comparação entre os grupos, tem esses testes estatísticos para ver se realmente essa diferença ela é significativa, né? Então é importante a gente analisar isso também. Então, vamos ver aí as variáveis. Então, parte de flexores do cotovelo. Vamos chamar de bíceps aqui para facilitar, né? Então a gente teve a mudança numericamente maior no grupo de 3 minutos, né? Mais de 5% de ganho de massa muscular, que é, pensando que é um grupo treinado em 2 meses de treino full body, é um ganho relevante, não dá para, né, não dá para desperdiçar, e um ganho de quase 3% ali no grupo 1 minuto. Qual levou vantagem maior aí no pré e pós? Então, no pré e pós, só o grupo ali do 3 minutos teve uma diferença estatística relevante, né? Não deu para mostrar a diferença entre os 2 grupos, mas ali o grupo 1 minuto não teve um crescimento muito expressivo nessa parte do bíceps. O mesmo aconteceu para o tríceps, né? Então a gente teve um ganho de 7% no grupo de 3 minutos e um ganho menor ali de 1% no grupo 1 minuto. Também, só o grupo 3 minutos teve um crescimento relevante de pré e pós, mas do jeito que os dados apresentaram, as médias e tudo mais, não dá para falar aqui pela análise que o 3 minutos foi superior a 1 minuto. Aqui a gente já tem uma diferença nesse quesito, né? Quadríceps, a medida ali mais do meio do quadríceps. A gente teve um ganho já de 13% no grupo 3 minutos, um valor relevante, né? E um ganho de 7% no grupo de 1 minuto. Então, ambos os grupos aqui foram efetivos,
né, para mudar do pré e pós, só que o grupo 3 minutos foi mais efetivo ainda quando comparado a de 1 minuto. Então dá para apontar aqui a primeira diferença clara, vantagem clara. Quem treina aí com um tempo maior de descanso tende a ganhar mais massa ali na região do meio da coxa, frente de coxa. Já no vasto lateral, os resultados eles foram bem equivalentes, né? Tive uma mudança bem parecida, 11,5 no grupo 3 minutos e 10 no grupo 1 minuto, equivalente, os dois foram efetivos, né? Supino, aqui a gente já está vendo a carga máxima, ou seja, o peso máximo levantado em uma repetição. E, como era de se esperar, o grupo que descansou 3 minutos conseguiu pegar mais peso ali em cada exercício, teve uma vantagem de quase 13% aí no ganho de força e o grupo 1 minuto aumentou 4%. Só o grupo 3 minutos aumentou de forma relevante a força e também essa comparação foi melhor ali quando comparado com o grupo de 1 minuto. No agachamento aconteceu uma coisa semelhante, né? O grupo de 3 minutos também foi efetivo, né? Mais efetivo que 1 minuto, porém o grupo de 1 minuto ele também ali foi mais efetivo na comparação pré e pós, na comparação dele mesmo. Mas a gente está vendo lá, ó, 15% de ganho de força no grupo 3 minutos e 7 e pouquinho, quase 8% ali no grupo 1 minuto. Na parte de resistência, a gente vê também, né, esse teste ele foi o seguinte, pegou 50% da carga máxima, já que foi medido ali o máximo no supino, colocou lá para a galera e falaram, ó, realiza aí o máximo de repetições até a falha, com 50% do máximo avaliado. O grupo de 3 minutos melhorou 23% nesse índice e o grupo de 1 minuto melhorou 13%. Os dois tiveram a melhora legal aí nesse período pré e pós, mas não deu para verificar diferença entre eles. Então, de forma geral, o que a gente viu aqui? Para ganho de massa, né, principalmente ali, né, na região do quadríceps, a gente vê o grupo de 3 minutos levando vantagem, né? Então dá para a gente afirmar, até pelas médias que são maiores, apesar de nem todas as diferenças estatísticas serem maiores, se a gente for pensar aí num tempo maior, até do que as 8 semanas que foram avaliadas, provavelmente dá aquele entendimento, aquela tendência de que descansar mais, você mobilizar mais cargas, elevar essa tensão mecânica, você teria uma vantagem ali na parte de hipertrofia, de ganho de massa. E também na parte mais óbvia, que é a parte de força. A gente tem aquele outro princípio de treino que diz que a gente, é o princípio da especificidade, que a gente fica melhor naquilo que a gente treina mais. Então, se você levanta mais peso, obviamente se espera que você ganhe mais força, e aí está mostrando nos resultados justamente isso, né? Principalmente ali na repetição máxima, supino e agachamento. Na parte de resistência, a gente vê apesar da diferença numérica, a gente vê uma condição mais equivalente e até dá para entender os dois lados, né? Então, se você faz muita repetição, você tem que ter mais tolerância ao esforço, né? Para aguentar fazer aquelas repetições por um tempo maior, né? E aí se você pensa, bom, se o meu descanso é curto, eu tenho que lidar mais com a fadiga, se eu lido mais com a fadiga, eu naturalmente vou conseguir fazer mais repetições. Porém, tem o outro lado também, né? Eu descanso mais tempo, né? Não preciso lidar tanto assim com essa condição de fadiga acumulada, porém, se eu descanso mais tempo, consigo levantar mais peso. Se eu levanto mais peso, aquela carga submáxima ali, né? Metade do máximo que eu conseguiria, vai representar um esforço menor para mim e eu vou conseguir também fazer mais repetições. Então, a gente vê que os dois caminhos podem dar resultado. Bom, uma coisa também que é importante a gente falar aqui é o cálculo do volume total de treino. Então, leve em conta a quantidade de séries, de repetições e de carga movimentada, né, nas duas condições de treino, pensando nas 8 semanas, grupo 3 minutos e grupo 1 minuto. Os valores não estão aí, mas lá analisando o estudo, lembrando que todos os estudos, além de eu citar eles sempre no primeiro slide, estão aí na descrição para vocês acessarem e lerem na íntegra, né? Quem quiser se aprofundar no tema. Você vê que o grupo de 3 minutos levantou um volume total de peso, aí, de trabalho maior. Porém, essa diferença ela não foi significativa, né? Esse tempo de treino de descanso a mais
não foi o necessário para dar diferença significativa nessa comparação. Mas, de forma geral, de dados brutos pelo menos, o grupo de 3 minutos levantou mais peso, né? Então, provavelmente isso deve explicar, né, esse maior volume total de treino, essa maior carga levantada, essas diferenças aí no ganho de massa, massa muscular em alguns grupos e também na parte de força e especificidade. Então, vamos tentar aplicar isso na prática. Se fosse para indicar um dos dois, eu também indicaria mais na linha desse estudo, né, dos resultados. Então, você, se for para escolher um dos dois tempos de descanso, se você puder, fazer os descansos um pouco maiores, ali nessa casa de 2, 3 minutos, para você estar levantando mais peso, e isso parece trazer aí mais resultados. Porém, eu também sou defensor do seguinte, né? Tirando aí considerações se você tem que treinar mais rápido ou em maior tempo, ou se você gosta mais de um tipo de treino ou de outro, não estou levando isso em conta, mas estou levando o tipo de estímulo que você vai fornecer para o seu músculo e a variabilidade desse estímulo. Eu defendo, aí é uma opinião minha, pessoal, que eu gosto de aplicar nos meus treinos e também com os meus alunos, que é importante você ter repertório. Tanto o repertório de exercícios, como o repertório de você saber controlar bem um peso livre, o peso do corpo ou uma máquina, como também o repertório de você ser bom em fazer repetições, mais repetições, séries mais longas, séries mais curtas, ser bom em levantar pesos mais altos e pesos menores também, com mais repetições. Então, se a gente vê que provavelmente essa condição de você fazer descansos maiores e séries mais pesadas é interessante, você pode dedicar a maior parte do seu tempo de treino, né, da sua temporada, pensando num ano, para fazer nessa condição, mas acho interessante também você dedicar algumas semanas, né, alguns treinos do ano para você também ficar bom nessa condição de resistência, também aprender a fazer esforço mesmo com já mais cansaço acumulado da outra série, que é essa condição de descanso mais curto, ou então fazer séries mais longas, de 15, 20 repetições buscando a falha, né? Então, com esse repertório, com essa experiência, você vai estar ali provavelmente se protegendo mais de lesões, dando uma variabilidade de estímulos mais ricas ali para o seu grupo muscular, quebrando mais ali períodos de platô ou de homeostase, de equilíbrio, e aí eu acredito que é um caminho mais interessante para você estar desenvolvendo o seu físico, desenvolvendo ele de forma mais completa, e isso é até respaldado quando a gente analisa a rotina de treino de alguns fisiculturistas, né? Então, a gente vê fisiculturistas que relatam treinar sempre com mais carga e que tem resultado. Tem fisiculturistas que gostam sempre de treinos ali com drop set, com várias repetições, biset, e tem resultado. E tem ali a galera que alterna um pouco entre os dois métodos e também tem resultado. Então, se os resultados das pesquisas indicam, talvez assim como essa, que os descansos maiores podem ser bons, porém, a prática a gente vê que chegando próximo à falha parece ser o que interessa, eu sugiro que você ande no caminho do meio. Pode até priorizar os intervalos maiores, porém também seja bom nessa questão de fazer descansos menores e até séries mais longas. Beleza? Então, qual que é a tua opinião aí sobre esse estudo? Você prefere séries mais longas, séries mais curtas? Você já imaginava esses resultados ou esperava alguma coisa diferente? Comenta aí. Lembrando, não esqueça de deixar o seu like, de também se inscrever nesse canal e a gente tem vídeos aqui toda quinta, às 20 horas, e a gente se vê no próximo vídeo. Já desejo bons treinos e bons estudos para vocês e até lá!